Bom dia, queridos alunos do 8º ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor William em mais uma aula de português. Queria muito estar aí junto com vocês para ensiná-los esse conteúdo, porém ainda não podemos estar juntos. Então o professor fez esse vídeo para tentar ajudar vocês a estudar essa entrevista. Bom, e na aula de hoje nós temos um ser muito especial que é o Felipe Castanhari. Isso mesmo, o professor vai ensinar para vocês e nós vamos interpretar juntos uma entrevista do Felipe Castanhari. Vocês conhecem ele? Então, bora para o vídeo. O professor vai arrumar a tela aqui para a gente começar a estudar essa entrevista. Então, pessoal, a aula de vocês ela é essa aqui. É a aula sobre entrevista. Vamos lá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, é só mandar aí nos comentários que eu vou ajudá-los, tá bom? Então, o título da aula é Entrevista. Essa é a aula da terceira etapa e vamos lá. Primeiramente, eu queria saber como vocês estão. Mandem para mim qual é o sentimento que vocês têm nesse momento. Podem escolher uma das carinhas aí, desenhar no caderno e dizer como vocês estão se sentindo. A outra pergunta é, como foram as últimas semanas? Como foi o mês de junho para você? Foi ótimo, bom, mais ou menos, tranquilo, agitado, cansativo? O que você faz durante o dia? Quais dessas atividades você faz durante o seu dia a dia, durante a semana aí, tá? Estuda, joga, lê, assiste TV, dorme ou sai de casa? Ou outro, se for outra coisa, diga o que é. Então, nessa aula, nós vamos estudar uma entrevista. Você sabe o que é uma entrevista? Eu acredito que sim, né? A entrevista é um texto muito divulgado, né, em que existe um entrevistador e um entrevistado. E o objetivo da entrevista é extrair declarações e informações do entrevistado. Tá? Elas são publicadas em jornais, sites, revistas, rádios, TVs, com o intuito de passar o conhecimento para a população. Tá? Então, sempre quando a TV Globo, a Record, quer saber informações de alguém, eles fazem uma entrevista com essa pessoa, né? Muitas vezes, essa entrevista ela é paga por alguém, né? A pessoa recebe para poder fazer a entrevista, dependendo do caso. Tá? Outras entrevistas são gratuitas, feitas entre o entrevistado e a rede que quer entrevistar, certo? Então, vamos lá. Antes de ler, pessoal, vocês têm algumas atividades de reflexão sobre a entrevista para fazer. Lembrando, pessoal, sempre que tiver esse símbolo no canto da tela, é porque vocês precisam copiar as informações, tá? Precisam copiar esse slide. A primeira pergunta é, você sabe quais são os principais elementos de uma entrevista? Eu acabei de falar antes, né? E com qual finalidade alguém entrevista outra pessoa? Eu disse também antes, muito fácil. 2. Se tivesse a oportunidade de entrevistar alguém para obter informações a respeito de um assunto que interessasse você, que pessoa você escolheria? Então, se você pudesse escolher alguém no mundo para entrevistar, quem seria essa pessoa? De que maneira se prepararia para entrevistar? Como você se prepararia? O que você iria fazer para entrevistar? Eu iria fazer uma lista de perguntas, certo? E você? 4. Você já foi entrevistado? Sim, várias vezes. Sim, algumas vezes. Ou estou sendo entrevistado agora por você. Ou não, nunca fui entrevistado, nem pela minha mãe. A entrevista da mãe vale? Sim. Quando a sua mãe faz uma lista de perguntas para tirar alguma informação de você, é uma entrevista também. Então, nem sempre as entrevistas são publicadas na TV, na internet. Tem algumas entrevistas que são feitas na escola ou mesmo no ambiente familiar. Então, pessoal, o entrevistado de hoje é Felipe Castanhari. Vocês conhecem ele, né? Esse é o youtuber do canal Nostalgia, um cara que eu gosto muito dos vídeos dele. Alguns vídeos ele é meio que um professor ali, ensinando alguns conteúdos para as pessoas. Eu gosto muito da edição dos vídeos dele, são muito bem editados, muito bem feitos. Então ele é um cara do bem e é um cara que eu gosto muito entre os youtubers, é um dos únicos que eu gosto muito de assistir. Bora lá então? Esse é o canal dele, então.
o canal Nostalgia, os vídeos estão ali, então tem vídeos de 2 milhões de pessoas que assistem, tem vídeos de 5 milhões, então ele é um cara que é muito visualizado pelos seus inscritos. Vamos lá para a entrevista. Essa parte da entrevista precisa ser copiada no caderno, tá? Esse slide sim, os outros não. A TDF, que é a Turma do Fundão, lá da revista Mundo Estranho, revista online Mundo Estranho, resolveu fazer uma entrevista com o Felipe Castanhari, quando ele estava no auge aí do seu canal, quando ele estava um canal ganhando muita força, eles foram lá e entrevistaram ele no ano de 2018. Mas é uma entrevista bem nova, né? Uma entrevista que é bem atual ainda. Então, essa entrevista ela foi feita com o Felipe Castanhari, e aqui nessa parte inicial nós temos as características do Felipe, quem é ele, e nessa parte aqui eles vão falar que eles vão perguntar para o Felipe Castanhari, né? Eles vão mostrar aqui qual é o conteúdo da entrevista, tá? Vamos conferir? Então, nessa entrevista existem várias perguntas. Eu não vou ler todas essas perguntas para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, o professor vai apenas ler superficialmente, né? A primeira pergunta foi: qual a ideia central da Nostalgia? Então, ele diz qual a ideia central, para que serve esse canal, qual o objetivo do canal, né? E ele fala que é para falar sobre desenho, sobre games, né? É para falar sobre informações, e ele pega muita memória afetiva das pessoas, né? Ele tenta buscar aquilo que as pessoas gostam nos seus vídeos. Como ele escolhe os temas? Ele escolhe os temas, como ele diz aqui, o que ele gosta e o que ele acompanha, certo? Não apenas o que o pessoal pede. Então é uma mistura daquilo que ele gosta, que ele acompanha, e o que o pessoal pede também, certo? E qual é o assunto que ele mais gosta de falar? E aí ele vai responder que é difícil escolher, enfim, depois vai explicar por que é difícil. Como funciona a montagem do vídeo, desde a pesquisa até a produção? Então, aqui ele vai explicar que ele faz com um amigo dele, ele vai colocar os detalhes de como que é feito os vídeos, certo? Cada um faz uma tarefa, então é bem legal. Como é a resposta dos internautas em relação aos vídeos? Ele fala que é muito boa, e aí ele explica por que as curtidas, as descurtidas, né? Por que as pessoas gostam ou não do vídeo, enfim. A outra pergunta é: a partir de quando o canal ficou mais popular? A partir de qual momento que esse canal começou a ganhar bastante visualizações? Aí ele vai dizer aqui que teve alguns vídeos que foram excluídos, que não deram muito certo, e depois ele vai falar do que deu certo, que é o vídeo que conseguiu bastante visualizações, certo? E como que foi isso, né? Que foi o vídeo do Cartoon Network. Você esperava que tivesse esse resultado? Eles perguntaram para o Felipe. Ele fala que ele não esperava que tivesse tantas visualizações, mas ele vai dizer aqui que ele se esforçou muito para conseguir essas visualizações, tá? Então, ele diz aqui: eu nunca quis ser famoso, mas queria que as pessoas reconhecessem meu trabalho, certo? Então, você é animador 3D também. Como funciona isso? Eles perguntaram para o Felipe. Aí ele vai explicar como funciona a profissão de animador 3D, o que faz um animador 3D, né? Enfim, tá aí para vocês lerem. E também, depois eles perguntaram para ele: o que você pode dizer em relação ao futuro do canal? Então ele vai falar o que ele pensa do futuro, o que vai acontecer no futuro, o que ele vai lançar de novo no canal dele, certo? A quantidade de vídeos que ele vai fazer, certo? Tá tudo aí. Outra pergunta que foi feita para o Felipe é: na sua opinião, qual foi o vídeo mais legal que você fez? E o mais difícil? Então ele vai falar aqui que o vídeo da Disney ele gostou muito, o vídeo do Samurai X ele gostou muito de fazer, e o vídeo mais difícil ele vai falar que foi o Yu Yu Hakusho, acho que é assim que fala. Tá? Enfim, pessoal, essa é a entrevista. Quem quiser ver a entrevista original, né, lá no site da Abril, tem o link aqui que você pode acessar para ver. Vamos para as perguntas, que é aquilo que me importa, que é o objetivo desse vídeo, é explicar as perguntas para vocês. Então, leia com atenção toda a entrevista e depois vamos para as perguntas. Quais eram as profissões de Castanhari antes de virar youtuber?
Está lá no texto, né? Como Castanhari escolhe os temas dos seus vídeos? Então, de onde vem a inspiração dele? Está lá também. Como Castanhari usa as visualizações e os inscritos do canal? De que forma que ele usa? Certo? Como ele usa essas inscrições, visualizações para desenvolver o canal dele? Castanhari esperava o sucesso dos seus vídeos ou não? Explique o porquê. Qual é o público-alvo dessa entrevista? Ou seja, essa entrevista é feita para quem? Para crianças, adolescentes, para meninas, para homens, para o público em geral? Para quem? Para gamers? Então coloquem a resposta que vocês acham, a quem ele foi direcionado. 6. Qual é o nível da linguagem do texto? Formal ou mais informal? Ou os dois, uma mistura de formal com informal? Explique sua resposta. Esse texto se aproxima da linguagem oral ou escrita? Ou seja, ele é um texto mais de fala, em que o Castanhari falava e eles digitavam o que ele falava? Ou o Castanhari digitou essas respostas e mandou para eles? Ele é um texto mais de fala ou de escrita? 8. Leia novamente o título da entrevista. O título da entrevista é PDF Entrevista Felipe Castanhari, canal Nostologia. Esse é o título. Por que esse título foi escolhido? Por que eles escolheram outra coisa para falar? Certo? Quando e onde essa entrevista foi publicada? Está lá também, pessoal. Bem fácil de achar. Qual foi a parte da entrevista que você mais gostou? Ou seja, qual das perguntas você mais gostou que ele respondeu? Tá? Diga qual foi a pergunta. E explique o porquê da sua resposta. 11. Considere os papéis do entrevistador e do entrevistado em uma entrevista. De que modo são identificados o entrevistador e o entrevistado nessa entrevista? Vou até mostrar para vocês. Quem é o entrevistado? Nós temos duas partes, essa parte aqui e essa parte aqui. Uma é do entrevistador, outra do entrevistado, né? Muito fácil de achar. Como que é caracterizado o entrevistador e como que é caracterizado o entrevistado? Como é que a gente sabe quem é o entrevistado? Tá? Esse ME significa Mundo Estranho, tá bom? Que é o nome do site. De que modo é possível perceber que o entrevistador se preparou para realizar a entrevista? Ou vocês acham que ele não se preparou muito? C. Entrevistador e entrevistado desempenham papéis diferentes em uma entrevista. Quais papéis a seguir correspondem a cada um deles? Então, um é sobre o entrevistador e outro é sobre o entrevistado. Vamos ver. Tem como objetivo conseguir informações. Esse é o entrevistador ou o entrevistado? Relata experiências, traz reflexões, manifesta opiniões. Esse é o entrevistador ou o entrevistado? E a 3. Define o objetivo da entrevista e conduz a entrevista. Quem faz isso? O entrevistador ou o entrevistado? Coloquem sua resposta aí do lado. A entrevista geralmente é composta por 3 partes: título, apresentação e perguntas e respostas. Após o título, há um parágrafo que antecede o bloco de perguntas e respostas. Qual é a função dele? Vamos ver esse bloco. O bloco em que se refere é esse aqui. Esse é o bloco de introdução da entrevista. Para que serve essa introdução? O que a entrevistadora ou o entrevistador diz aqui? Diz aqui, Power Ranger, Chapulin, que foi o nome dos posts que ele identificou, fala sobre a infância. Apesar de ser jovem, o primeiro vídeo foi postado em janeiro de 2012. O que são essas informações? Para que elas servem? Lembrando que essa é a introdução. Próxima pergunta. Entre as variadas maneiras de realizar uma entrevista, nós temos um modo mais formal, outro mais informal, certo? Um é mais um bate-papo e outro é mais uma conversa séria. Nessa entrevista, o entrevistador foca no assunto tratado ou permite que o entrevistado fale mais livremente sobre o tema? Então, essa é uma entrevista mais de boa, em que o entrevistado fala mais o que ele quer falar, ou as perguntas já estão definidas e o entrevistado não abre espaço para que se responda a outras coisas, a não ser aquilo que ele quer. Leia a seguir o box que traz informações sobre 2 tipos de entrevistas. Nós temos as entrevistas informativas e as entrevistas diálogos, certo?
A entrevista informativa é aquela mais séria, em que a pessoa é meio que colocada contra a parede, assim, para retirar informações. Então, o entrevistador ele faz perguntas sérias e ele quer que a pessoa fale, confesse algo que ela fez, ou explique detalhadamente como funciona alguma coisa. Né? Então, é feita para tirar esclarecimentos e informações. É uma entrevista bem séria, bem rígida. Já a entrevista diálogo, oitavo, é uma entrevista mais simples, mais de boa, que a pessoa conversa espontaneamente, que fala o que ela pensa, certo? Então, qual das duas se refere ao youtuber Felipe Castanhari? Qual das duas entrevistas foram feitas com ele? A entrevista diálogo, aquela mais de boa, ou a entrevista informativa, aquela mais séria? Explique sua resposta. Diga por que você escolheu esse tipo de entrevista. A 14 e a 15 é sobre aglutinação e justaposição e uso do hífen. Vamos lá. Nós temos 5 palavras aqui. Cada uma delas se classifica em justaposição ou aglutinação. Por exemplo, audiovisual. Áudio mais visual. Você juntou uma palavra do lado da outra, ou seja, uma justaposição. Né? Já falei a resposta da A. Quarta-feira. Vocês vão analisar, é justaposição ou aglutinação? Quem não lembra, é só ver o meu vídeo de antes sobre esse tema, que eu explico como que é. E aí vocês vão analisar cada uma delas e vão colocar que tipo de classificação que elas têm. E a 15 é sobre o uso do hífen. Percebam que na letra B, por exemplo, tem o uso do hífen, na letra A, na C, a D e a E não tem. Por que será que umas têm hífen e outras não? Então, nós temos duas justificativas, a A e a B. A A se refere a uma palavra e a B se refere às outras palavras. Então, qual das palavras possui hífen, pois não contém um elemento de ligação e constitui uma unidade de significado, apesar de ter duas palavras de composição? Ou seja, é um significado só, mas tem duas palavras em sua composição. Que palavra é essa? E a letra B, quais das palavras da questão 14 não possuem hífen, pois o prefixo ou o falso prefixo termina em letra diferente da primeira letra da segunda palavra. Ou seja, a primeira letra termina com uma letra e a segunda letra termina com outra. Né? Então, quais são as palavras referentes à justificativa da letra B? Eu vou deixar na descrição também o vídeo sobre aglutinação e justaposição para quem quiser assistir de novo ou ainda não assistiu, que explica bem o que é um e o outro, o uso do hífen também. Esse é o quadro sobre o que é uma entrevista. Né? Vocês devem ter aprendido que ela serve para divulgar informações, depoimentos, opiniões a respeito de uma pessoa, né, a respeito de um assunto, para um determinado público. Então, esses textos nem sempre são feitos para o público em geral. Às vezes tem entrevistas que são para um específico público. Tá? O leitor depende do assunto e do veículo em que é publicado. Então, depende de onde é publicado e de que tipo de assunto que tem. Né? Então, por exemplo, entrevista sobre... Vamos dizer, uma entrevista sobre os jogadores do Grêmio. Eu não me interesso por o Grêmio. Então, eu não vou assistir coisas sobre o Grêmio. Entenderam? Uma entrevista sobre o político tal. Eu não me interesso por aquele político. Eu não vou assistir. Ou uma entrevista sobre um assunto nada a ver comigo, de um país lá, não, que nem a Rússia, lá, uma coisa que não tem nada a ver comigo, que não me interessa. Eu não vou assistir essa entrevista. Então, depende muito do assunto e de onde ela é publicada. Tá? Por exemplo, no YouTube tem entrevistas com youtubers, com gamers, tem entrevista com músicos, tem entrevista com artistas, com atores, tem entrevista com vários assuntos de entretenimento. É para isso que serve o YouTube. Se você quer ver uma entrevista sobre coisas sérias, você vai em outro site procurar. Você vai num site mais sério. O YouTube é uma coisa mais descontraída, né? Claro, tem muita coisa séria também, mas depende muito de onde o veículo é publicado, de onde a entrevista é publicada. Por exemplo, no Jornal Nacional, você vai assistir lá uma entrevista, vai ser uma entrevista séria, não vai ser tão descontraída, né? Na maioria das vezes. Então, tudo depende. E o que tem numa entrevista? Título, apresentação, perguntas e respostas. A linguagem de entrevista pode ser formal ou informal, dependendo. Se é um bate-papo, se é uma conversa descontraída, é informal. Se é uma coisa mais séria, é uma linguagem formal daí. Muito bem, seria isso, pessoal, as atividades, o que tem que copiar, está sempre marcadinho ali de vermelho. E para encerrar a nossa entrevista, para encerrar o nosso conteúdo da entrevista, nós temos uma entrevista para assistir, que foi a entrevista que ele fez nesse canal dessa menina, desculpem, não lembro o nome dela, mas é uma entrevista bem legal.
dentre as várias entrevistas que eu procurei, essa foi a mais legal que eu encontrei para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu procurei com muito carinho para vocês. Tá? Então, eu vou deixar aí na descrição do vídeo também, se vocês quiserem assistir essa entrevista. Não é obrigatório assistir, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Tem também o canal dele aqui, está na descrição para quem quiser assistir os vídeos dele. Então, pessoal, seria isso. Muito obrigado pela sua atenção. Se você ficou com alguma pergunta, é só mandar para mim que eu vou ajudar você. Tchau, tchau, um abraço e até mais.